Que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Bíblia através de perguntas e respostas. E hoje estamos com o título da nossa lição, que é Otniel, Eude e Sangar, que foram libertadores do povo de Israel. São nomes, na verdade, de libertadores do povo de Israel. Bom, vamos então começar com a introdução da nossa lição, mas antes disso, se você sabe que esta mensagem é muito boa, por favor, nos colabore se inscrevendo no canal se você não é inscrito, colocando o seu like, compartilhando com muitas outras pessoas, é parte do nosso trabalho missionário. Vamos então à leitura da nossa introdução? Diz assim: o rei da Mesopotâmia, o rei de Moabe e depois destes os filisteus e os cananeus de Azor, guiados por Sísera, tornaram-se por seu turno os opressores de Israel. Otniel, Sangar, Eude, Débora e Baraque foram levantados como libertadores do seu povo. Mas, de novo, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas. Até ali, a mão do opressor não havia se sentido, senão levemente, sobre as tribos que moravam a oeste do Jordão. Mas, nas novas calamidades, foram as primeiras a sofrer. Então, nós vemos aqui, nesta introdução, como os filhos de Israel foram atingidos por reis, por povos incrédulos, por povos gentios que vinham em contra deles. Porque eles faziam o mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor permitia que a aflição os atingisse para que desta maneira eles pudessem voltar a buscar a presença do Senhor. E o Senhor utilizou certas pessoas para libertar o seu povo nesses momentos de aflição. Vamos então agora para a primeira pergunta. O que o Senhor fez por causa da desobediência de Israel? Em Juízes capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, hoje vamos estar lendo só as partes mais importantes do versículo. A última parte do versículo 8 diz: os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Então, o que o Senhor fez por causa da desobediência de Israel? Os vendeu na mão de Cusã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia, e estes o serviram durante 8 anos. Na nossa notinha, ali está nos explicando que em sua prosperidade, Israel esqueceu-se de Deus, como haviam sido avisados de que o fariam. Mas os reveses vieram. Ninguém esquece de Deus e fica muito tranquilo. Os reveses vieram, os hebreus foram subjugados pelo rei da Mesopotâmia e mantidos em severa escravidão durante 8 anos. Em sua aflição, descobriram que sua conexão idólatra não poderia ajudá-los. Então, lembraram-se das obras maravilhosas de Deus e começaram a clamar a Ele. E o Senhor levantou um libertador para eles, Otniel, o irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor repousou sobre ele e ele julgou Israel e saiu para a guerra. E o Senhor entregou o rei da Mesopotâmia em suas mãos. Aqui praticamente já está respondendo a nossa segunda pergunta também, mas o que eu quero que nós possamos analisar um pouco mais detalhadamente nesta nota é que quando eles foram
subjugados pelo rei da Mesopotâmia e mantidos em severa escravidão por 8 anos, então aí, no meio da aflição, no meio daquela agonia que eles sentiam, então se lembraram das obras maravilhosas de Deus e começaram agora a clamar a Deus: Senhor, nos ajuda, nos liberta, precisamos da tua ajuda. E então aí descobriram, diz aqui a nota, em sua aflição descobriram que sua conexão idólatra não poderia ajudá-los. Não será que acontece isso também conosco? Muitas vezes, quando tudo está bem, assim como o povo de Israel em sua prosperidade se esqueceu de Deus, quando tudo está bem, quando todos estamos com saúde em casa, na família, tudo está indo às mil maravilhas, muitas vezes nos esquecemos de Deus. E aí vem a aflição. E quando vem a aflição, aí nos lembramos das obras maravilhosas de Deus. E no meio da aflição, clamamos ao Senhor e o Senhor ainda está disposto a nos escutar. Será que no meio da nossa aflição há alguma lição que nós possamos aprender? Com certeza sim. Quando temos aflição, há alguma lição que nós devemos aprender. Assim como o povo de Israel aprendeu que sua conexão idólatra com os ídolos não os libertava de nenhum mal, e aprenderam que somente em Deus eles poderiam conseguir o socorro que eles queriam, assim também. Muitas vezes a aflição que vem na nossa vida nos faz lembrar que só dependendo desse Deus maravilhoso é que nós podemos ser socorridos. Vamos para a pergunta número 2. Fortalecidos pelo Espírito, quem o Senhor levantou como instrumento de libertação quando o povo se voltou para ele em oração e com clamores sinceros e fervorosos? Ali na nota da pergunta número 1, a gente já tinha visto a resposta, mas no entanto vamos ler a parte do nosso versículo que está respondendo esta pergunta. Ali em Juízes capítulo 3, 9 diz: Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele, bom, até aí, né, que esse era o libertador, porque ele diz que o Senhor lhes levantou um libertador que os libertou, que foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, que era mais novo do que ele. Então, quem o Senhor levantou? Levantou a Otiniel, irmão de Caleb, para libertar o povo de Israel. A outra parte da pergunta número 2 diz: como ele teve força suficiente para resistir aos invasores e capacitar o povo de Israel a derrotar seu inimigo? Como é que ele teve essa força? E lá no versículo 10 e 11, por aí, na continuação do nosso versículo diz: e veio, versículo 10 na verdade, veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. Então, como é que ele teve essa força para resistir aos invasores e capacitar o povo de Israel para derrotar o seu inimigo? Ele conseguiu com a força de Deus, porque o Espírito de Deus pousou sobre ele, e então ele conseguiu com a força de Deus julgar a Israel, sair a peleja e derrotar o inimigo. A nossa nota diz assim: quando Otiniel foi designado como o homem que Deus havia escolhido para liderar e libertar a Israel, ele não se recusou a assumir a responsabilidade. Na força de Deus, ele imediatamente começou a reprimir a idolatria, como o Senhor havia ordenado, a administrar a justiça e a elevar o padrão de moralidade e religião. À medida que Israel se arrependia dos seus pecados, o Senhor manifestou sua grande misericórdia para com eles e operou por sua libertação. Por 40 anos, Otiniel governou em Israel.
Durante esse tempo, o povo permaneceu fiel à lei divina e, consequentemente, desfrutou de paz e prosperidade. Mas quando seu controle judicioso e salutar cessou com a sua morte, os israelitas novamente recaíram na idolatria, e assim a história de apostasia e castigo, de confissão e libertação foi repetida vez tras vez. Então, nós vemos aqui prosperidade, Deus dava prosperidade, logo vinha esquecimento de Deus com a prosperidade, logo vinha aflição que Deus permitia acontecer, e no meio da aflição agora sim eles se arrependiam e clamavam a Deus e pediam socorro a Ele. Aí o Senhor enviava o libertador, e quando esse libertador morria, então se seguia vez tras vez aquele círculo vicioso. Então, nós vemos aqui umas lições muito importantes, especialmente nesta notinha, que eu quero que nós possamos refletir. Achei muito interessante que Otiniel, quando ele foi designado por Deus, foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, a notinha nos diz, ele não se recusou a assumir a responsabilidade. Como agimos nós quando Deus nos chama para assumir uma responsabilidade? Será que nós fazemos como Otiniel? Ou será que nós recusamos assumir a responsabilidade que Deus quer nos dar? Logo, além dele aceitar, na verdade, a responsabilidade, ele, na força de Deus, ele começava a trabalhar imediatamente. E essa é uma lição muito importante para nós. Aqui diz, na força de Deus, ele imediatamente começou a reprimir a idolatria como o Senhor havia ordenado. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, será que nós estamos fazendo a obra? Queridos obreiros, pastores, pessoas dirigentes dos departamentos, será que nós reprimimos a idolatria ou estamos abrigando, permitimos que aconteçam as coisas erradas dentro do que nós sabemos que não está certo? Nós devemos fazer como Otiniel. Queremos a bênção de Deus, então temos que reprimir a idolatria. Temos que falar sobre a apostasia, temos que falar com aqueles que muitas vezes estão seguindo os costumes do mundo e que estão sendo um tropeço para a igreja. Ali diz que ele também começou a administrar a justiça e elevar o padrão de moralidade e religião. Está para cada um de nós, tantos membros, cada um pessoalmente. Como nós estamos fazendo com a nossa própria vida? Será que estamos elevando o padrão de moralidade e religião na nossa vida? Ou estamos nos acostumando e nos assemelhando ao mundo? E nós, os dirigentes, também devemos cada vez mais fazer o que fez Otiniel. Não recusemos assumir a responsabilidade que Deus nos dá. Estejamos dispostos a cumprir com essa responsabilidade e com a força de Deus, assim como fez Otiniel, conseguiremos. Pergunta número 3. O que aconteceu quando Israel novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor? Nós vimos que depois de Otiniel, novamente o povo fez o mal, e agora em Juízes capítulo 3, versículo 12 até o 14, que na verdade vou ler aqui na Bíblia, porque temos uma correçãozinha ali, diz assim: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglom, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, o que aconteceu quando Israel novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor? O Senhor os entregou nas mãos de Eglom, rei dos Moabitas.
Por quanto tempo o povo serviu ao rei de Moabe? Nós vimos também naquele versículo, eles serviram durante 18 anos. A nossa explicação, a nossa notinha diz: foi-me mostrado que o poder de Satanás é exercitado especialmente sobre o povo de Deus. Foram-me apresentados muitos em condição duvidosa, desesperadora. As enfermidades do corpo afetam a mente. Nossos passos são seguidos por um inimigo astuto e poderoso, o qual emprega sua força e habilidade em procurar desviar-nos do caminho reto. E demasiadas vezes acontece que o povo de Deus não está em guarda, ignorando-lhe, portanto, os ardis. Ele atua por meios que melhor o ocultem à vista, conseguindo muitas vezes o seu objetivo. Que interessante. Então, o povo de Israel tinha sido libertado, mas o inimigo fez de tudo para desviá-los do caminho, e lá estava novamente o povo de Israel, caiu no malfazer e novamente, portanto, veio a aflição e o inimigo conseguiu o seu objetivo, e é o mesmo que ele faz com o povo de Deus hoje. Seguiremos os seus ardis, seguiremos sem vigiar, sem orar e nos deixaremos vencer pelo inimigo? Ou será que vamos tomar uma decisão, que é o que nós devemos fazer, orar e vigiar, como disse o Senhor Jesus, para não cair em tentação? Será que estamos percebendo os meios que Satanás está usando para nos desviar? Queridos irmãos, abramos nossos olhos, oremos ao Senhor, peçamos a Ele que Ele abra os nossos olhos para que possamos perceber os ardis do inimigo. Pergunta número 4. Deus fez de Eude o libertador. Quando o povo clamou novamente o povo ao Senhor por socorro, quem o Senhor levantou para libertá-lo? Juízes capítulo 3, versículo 15 até o 17, que nos diz da seguinte maneira: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito. O versículo 17 diz: levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem gordo. Mas a resposta à nossa pergunta é: quem o Senhor levantou para libertar o povo de Israel? Foi Eude, homem canhoto. Agora, a nossa notinha nos diz o seguinte: Deus fará coisas maravilhosas por aqueles que confiam nele. E é porque seu professo povo confia tanto na própria sabedoria e não dá ao Senhor a oportunidade de revelar o seu poder em benefício dele, que não tem mais força. Em toda emergência, ele ajudará os filhos crentes, os seus filhos crentes, se eles depositarem sua inteira confiança nele e lhe obedecerem implicitamente. Muitos dos que professam nossa fé estão nessa posição. São fracos e impotentes porque confiam na própria força. Deus atua poderosamente por um povo fiel, que obedece a sua palavra sem questionar ou duvidar. Então, aqui nós vemos uma lição muito importante. Nós devemos servir a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, sem questionar ou duvidar. Nós temos um exemplo na Bíblia do caso de Abraão. O Senhor mandou ele sacrificar o próprio filho.
Abraão não perguntou nada para Deus sem questionar e sem duvidar do amor de Deus. Ele foi obedecer o que Deus mandou. E no momento certo, Deus disse: chega, até aqui eu já sei que tu realmente confias em mim. Aonde está a nossa confiança? Em quem está a nossa confiança? Em Deus ou em nós próprios? Porque quando nós confiamos em nós mesmos, é por isso, está dizendo a nota, que nós não temos mais força. A nossa confiança não deve estar em nós, porque nós, na verdade, somos fracos, somos débeis. Mas a nossa força, o segredo da nossa força deve estar em Deus, porque Ele é todo poderoso e não há outro Deus como Ele. Só Ele pode o que um ser humano jamais conseguirá fazer. Vamos para a pergunta número 5. Que estratagema Eude elaborou e implementou para executar seu plano de libertar Israel de seus opressores? Nós vemos aqui no versículo, vou ler rapidamente: sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. Bom, nós vemos aqui uma estratégia que Eude usou. Ele não foi para seres humanos, ele foi diretamente para o rei, a fonte da onde estava a perseguição do povo de Israel. O rei era o responsável por toda aquela perseguição, por toda aquela aflição do povo de Israel. Então ele usou daquela qualidade que Deus lhe tinha dado, que ele era canhoto, né? Usando a sua mão esquerda, ele tinha preparado um punhal escondido perto da sua coxa, diz aqui. E então, no momento certo, dizendo que ia falar um segredo, e o rei, confiando nele, mandou todos saírem. E então ele aproveitou e atacou e matou a este rei. Esta é uma lição para nós. Nós não, talvez hoje a nossa luta não é contra carne e sangue, como diz a palavra do Senhor. Mas sim, nós devemos atacar aquele ponto no qual Satanás está nos fazendo sofrer. Às vezes a nossa luta, como diz, não é contra carne nem contra sangue. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Qual é o ponto fraco na minha vida que eu preciso atacar, que eu preciso dizer não de uma vez por todas, que eu preciso que ele morra na minha vida? E somente com a força de Deus, com o seu poder, porque o Eude não foi lá com a própria força, com o próprio poder, ele foi com a força de Deus. Então nós também devemos saber que esse Deus que fez que os libertadores do povo de Israel libertassem o povo, também pode nos ajudar a libertar das nossas próprias, dos nossos próprios maus hábitos, das coisas que nós não queremos deixar, que nós sabemos na nossa mente, essa debilidade está me pegando, mas nós muitas vezes nos deixamos vencer. Essa luta maior, nós devemos ir. O que, Senhor? Digamos para ele: o que, Senhor, eu estou tendo na minha vida que está me enfraquecendo, que não está me deixando avançar nos teus caminhos? Mata esse ponto fraco na minha vida, Pai. Me ajuda, me guia, me transforma.
Ajuda que eu possa ser humilde na tua presença e que com a tua força eu possa vencer todo o mau hábito, tudo aquilo que me afasta de ti. Por isso que a nota diz: solenes são as lições do fracasso de Israel durante os anos em que tanto o rei como o povo se desviaram do alto propósito que tinham sido chamados a cumprir. Seja onde for que eles tenham sido fracos, a ponto mesmo de cair, o Israel de Deus hoje, os representantes do céu que constituem a verdadeira igreja de Cristo aqui na terra, devem ser fortes, pois para eles é transferido o encargo de concluir a obra confiada ao homem e de anunciar o dia do ajuste final. As forças do inimigo de toda a justiça estão fortemente entrincheiradas e a vitória só pode ser ganha mediante o poder de Deus. O inimigo não é qualquer inimigo, o inimigo é forte, mas tem alguém que é mais forte do que ele, e esse é Deus. E se nós estamos do lado de Deus, Deus nos tem chamado para que nós hoje sejamos seus representantes aqui na terra, para mostrar ao mundo que existe um Deus poderoso que liberta o seu povo. Pergunta número 6. Como ele chamou os efraimitas para ajudá-lo na luta contra os invasores? Em Juízes capítulo 3, versículo 26 até o 30, vou ler somente a parte da resposta que diz: e sucedeu que chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, em vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Então, a pergunta é: como ele chamou os efraimitas para ajudá-lo na luta contra os invasores? Ele foi de uma maneira astuta. Nós sabendo a história, ele tinha fechado as portas onde estava o rei, enquanto os outros pensavam que o rei de repente estivesse na sua intimidade, que deviam deixá-lo. O Eude já foi fugindo, foi rapidamente para o povo de Israel, tocou a buzina, e lá então ele chamou os israelitas para vir, para fazer a guerra contra os seus inimigos. Naquele dia morreram uns 10.000 homens daqueles inimigos, e não eram pessoas fracas, eram pessoas corpulentas, todos homens valorosos. Não escapou nenhum, diz a palavra do Senhor. Foi subjugado Moabe naquele dia, não pela força de Eude, mas sim pela força do Senhor, que ele aceitou receber. Agora nós também devemos receber essa força para vencer o inimigo. A notinha nos diz: o conflito que temos diante de nós exige espírito de abnegação, desconfiança própria, confiança em Deus somente, o sábio uso de toda oportunidade para a salvação das almas. Então exige abnegação, desconfiança própria, confiança em Deus, sábio uso de toda oportunidade que Deus nos dá para a salvação de almas. A bênção do Senhor será concedida à sua igreja à medida que esta avance unida, revelando ao mundo que está nas trevas do erro a beleza da santidade, manifesta num espírito de abnegação semelhante ao de Cristo, na exaltação do divino em vez do humano, e no amoroso e incansável serviço pelos que tanto precisam das bênçãos do Evangelho. Queridos irmãos, precisamos dessas qualidades para vencer. Pergunta número 7.
Em outra circunstância em que os invasores vieram do sudeste, quem o Senhor usou para libertar seu povo? Juízes 3:31 diz: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Então Deus, nesta outra ocasião, usou também Sangar. Sangar usou o instrumento que estava mais perto dele, que estava à sua mão, para poder vencer os inimigos. Nós também, Deus tem nos dado armas, estão em Efésios capítulo 6. As armas que estão à nossa mão não são armas para matar carne e sangue, como já falei, mas especialmente armas espirituais, como a oração, a pregação do evangelho, a palavra de Deus, a mensagem da salvação. São armas que o inimigo fica derrotado quando nós as utilizamos. A nossa notinha diz: recai sobre nós a obra de obtermos perfeita santidade. Quando Deus ver que estamos fazendo tudo ao nosso alcance, então nos dará ajuda. Olhem que interessante. Quando Deus ver que nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, Ele vai nos dar ajuda. Nós vimos nesta história que esses libertadores não ficaram de braços cruzados, esperando o Senhor nos liberta. Eles fizeram a sua parte. Nós também. Deus tem nos dado força física e espiritual. Se essa força física também deve ser usada para a honra e glória de Deus e para ir em contra dos ardis do inimigo. E logo diz assim: os anjos nos auxiliarão e seremos fortes mediante Cristo. Não negligencie a oração secreta. Ore por você mesmo. Cresça na graça. Avance. Não fique onde está, nem recue. Para a frente, a vitória. Anime-se no Senhor, meu caro rapaz. Lute contra o grande adversário somente um pouco mais. E então o livramento virá e a armadura será deposta aos pés do nosso amado Redentor. Suplante cada obstáculo. Se o futuro parecer um tanto nebuloso, espere e creia. As nuvens desaparecerão e a luz novamente brilhará. Que o Senhor nos ajude a seguir em frente, a colocar em nossa frente o nosso Senhor e Salvador Jesus, avançando à frente, não recuando atrás, e que possamos sair cada vez mais vitoriosos. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.